Bom dia, mulheres preciosas, bom dia! Para você que está aqui comigo pela primeira vez, eu sou Ana Munhoz, evangelista, e saiba que é um prazer compartilhar deste momento, desse tempo, com a tua vida e com o teu coração. Amém? Já deixa seu copo de água aí do ladinho. Eu creio que será transformador, né? Eu creio que será bênção para minha vida e para tua vida. Amém? Glórias, aleluias, querida. A gente não pode se esquecer que hoje é dia primeiro, hoje é o dia 1º de junho. Grandes expectativas são geradas no nosso coração, né? Eu creio que será mais um mês de grandes vitórias, da presença do Senhor Jesus, né? Eu creio que será um mês assim sobrenatural da parte do Senhor Jesus. Amém? E aí, eu procurando um tema que eu queria trazer para vocês, né? Eu procurando um tema, deixa eu posicionar aqui certinho a minha câmera. Erguer mais um pouquinho, acho que é isso. Eu procurando um tema para trazer a vocês, orando ao Senhor, queria trazer algo que nos ajudasse, né? E aí, com muita oração, o Espírito Santo veio e trouxe um tema, né, para me compartilhar com vocês. Só que é um tema, assim, bem desafiador, porque nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ansiedade. E no mundo no qual eu e você vivemos, quem não tem, né, ansiedade? Não é verdade? Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Fica aqui comigo até o fim, tá bom? Que nós estamos com um tema hoje muito forte, né? Um tema que tem alcançado milhares e milhares de pessoas, de mulheres. É um tema muito forte. E orando ao Senhor ontem, né? Veio esse tema, né? Ansiedade, excesso de futuro. Será que só eu que sou muito ansiosa? Ou você também sofre com isso? Com preocupação e tantas coisas que a ansiedade provoca. Mas, antes da gente iniciarmos, nós vamos orar para que essa live seja uma bênção, né? Para que sejamos muito abençoadas com tudo que vai ser passado aqui, tá bom? Já vai convidando, já vai compartilhando. Graça e paz, Priscila, seja muito bem-vinda. Fica aqui comigo, tá? Já vai compartilhando, porque eu creio que grandes coisas vai ser transformadas. Mas antes de iniciarmos, vamos orar? E eu também quero te convidar. Se você não é inscrita no canal do YouTube, Ana Munhoz, vai lá pro YouTube. Seja bem-vinda, Júlia Souza. Antes da gente iniciarmos, eu quero te convidar para o canal do YouTube, tá? Se você não é inscrita lá, corra para lá e se inscreva também lá no canal do YouTube, Ana Munhoz, tá bom? Lá eu também compartilho diversos temas com a tua vida e com o teu coração. E sempre uma palavra ou outra vem transformar um dia, né? Às vezes a gente escuta uma palavra que já transforma tudo, né? Sejam todas bem-vindas. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, eu te entrego mais esse momento nas tuas mãos, Senhor. Dai-nos sabedoria, abra os nossos ouvidos para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar hoje, Pai. Abençoa a vida de cada irmã aqui presente, abençoa a vida de cada uma que vai desfrutar junto comigo deste momento, junto comigo e junto com a tua presença, Pai. Nos livra de todo mal, abençoa a nossa casa, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco, fala ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos lá. Hoje é dia 1º e eu quero começar com esse tema, que é um tema transformador. Ansiedade é o excesso de futuro, né? Alguns dizem que a ansiedade, né, é um excesso de futuro, é preocupação, né? E depressão é excesso de passado. E o estresse, né, é o excesso
do presente. Então, é algo muito forte que eu quero compartilhar com vocês hoje. Agora, você imagina alguém que tenha um excesso de tudo isso. Que tenha a ansiedade, que tenha depressão e que tenha estresse. Aqui no começo, nós já entendemos a ministração que Deus quer falar conosco hoje. Quer falar com a minha vida e com a tua. Se a ansiedade é o excesso do futuro, se a depressão é o excesso do passado e o estresse é o excesso do presente, então imagina quantas mulheres preciosas estão sofrendo com isso tudo. Eu quero falar de uma dessas mulheres, quero falar da Laura. Laura é uma pessoa dessa, que sofre com isso tudo. Quando ela estava com apenas 5 anos de idade, o pai abandonou a família em troca de uma mulher bem mais nova que a sua mãe. Ele foi embora e nunca mais voltou. A mãe de Laura teve que trabalhar duro para sustentá-la e manter a casa. Como não tinha quem recorrer, deixava a menina em uma creche enquanto se desdobrava nos 2 empregos que tinha conseguido a muito custo. Laura sempre ouvia a mãe reclamar. Graça e paz, amiga Silvia, seja bem-vinda. E para vocês que estão entrando agora, eu tô contando a história de Laura, tá? Laura sempre ouvia a mãe reclamar da falta de dinheiro. Por isso passou a ter medo do futuro. Temia que a mãe fosse embora como o pai havia feito. Receava perder a casa, o quarto e a vida. Ela não conseguia ficar tranquila, vivia com a sensação de que um desastre estava prestes a acontecer a qualquer momento. Simplesmente não conseguia controlar os pensamentos negativos que vinham em sua cabeça. 2 anos de uma rotina pesada acabaram cobrando um alto preço. E a mãe de Laura adoeceu gravemente, vindo a falecer há poucos meses. Depois a menina se viu abandonada. Vai imaginando aí a história de Laura, hein? Laura se viu abandonada. Mais uma vez, uma segurança profunda inundou toda a sua vida. Adotada por uma tia distante, Laura cresceu sem o aconchego da mãe e nem a proteção do pai. Tinha medo de tudo. Pensar no futuro fazia o coração de Laura palpitar, fazia Laura estremecer. Assim como a Laura, a pessoa ansiosa sofre de um sentimento de total apreensão e preocupação, que altera bastante a normalidade de sua vida. As preocupações mais frequentes são as relações interpessoais, o trabalho, as finanças, a saúde, o futuro em geral. Muitas vezes experimentar-se a ansiedade generalizada quando não existe um motivo real para ela. Este estado de ansiedade, ele foge totalmente do nosso controle, da pessoa afetada. E a tendência é diminuir a sua capacidade de vencer. A ansiedade pode surgir sem manifestações fisiológicas aparente ou com evidência no organismo até chegar ao síndrome de pânico. Você conhece alguém que tem um síndrome de pânico? A ansiedade, né, é uma palavra tão simples de pronunciar, mas quantas de nós, eu falo porque eu me envolvo, sofre com a ansiedade. A ansiedade e a depressão são os problemas de saúde mental mais comum e crescente nos dias de hoje. Nos grandes centros urbanos, 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade. Infelizmente, as condições da vida atual parecem favorecer esse problema, que trazem muito sofrimento aos portadores dessa doença.
Assim como seus familiares, existem jeito de prevenir a ansiedade. E é sobre isso que eu quero compartilhar com a tua vida, que eu quero compartilhar com você. Eu era uma das pessoas muito ansiosa, sofria muito com medo do futuro, preocupada com agora. Quem me conhece sabe o quanto eu sou para ontem. E aí, quando eu orei ao Senhor, né, pedindo um tema, né, que trouxesse ajuda, né, que pudéssemos nos ajudar, veio esse tema: ansiedade, excesso de futuro. E como eu e você podemos prevenir e superar a ansiedade? Com frequência, os sintomas dos transtornos de ansiedade não se manifestam até que uma situação estressante desencadeia a crise. A boa notícia, graça e paz, Ju, bom dia. A boa notícia é que existem atividades preventivas de fácil execução que podem evitar o surgimento da ansiedade, além de acalmar os sintomas quando eles aparecem. E eu acho que cada uma de nós, glória a Deus para aquela que não sofre de ansiedade, né? Mas prevenir a ansiedade é falar sobre os seus problemas. Muitas de nós nos fechamos, né? E não conseguimos relatar ou falar sobre os problemas. Então, falar sobre os seus problemas, procure conviver com as pessoas e estreitar as relações de amizade. Eu não conseguia falar das minhas dificuldades, dos meus problemas, dos meus anseios. E isso gerava cada vez mais uma ansiedade mais profunda. Isso me deixava cada vez mais ansiosa. E quando eu aprendi a estreitar as amizades, a falar o que me incomoda, o que me entristece, as faltas, eu dei um grande passo na minha saúde. Então que você também, graça e paz, Elisângela, seja bem-vinda. Que você também possa estreitar as suas amizades. Que você também possa falar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios, para que você, assim como eu, não seja dominada por esse mal do século, né? Por essa ansiedade que tem atingido a tantas mulheres preciosas. Falar dos problemas, praticar um relaxamento, usar da respiração, isso vai te ajudar, porque tem me ajudado. Eu falo como experiência própria. Compartilhar os meus problemas, né? Respirar mais, entender o momento que eu tô vivendo, entender que tudo é passageiro, entregar o futuro nas mãos do Senhor, tem me ajudado a prevenir essa ansiedade. E alimentar-se. A minha rotina é muito corrida, gente. É muito corrida. Eu não consigo, assim, fazer certinho as marmitinhas, frutinhas, se alimentar conforme manda, né, o calendário. Mas o alimento adequado, ele também ajuda muito nesse vendaval que é uma pessoa ansiosa, né? Eu falo com você porque falo de mim. E tipos de ansiedade e seus traumas. A ansiedade generalizada pode apresentar 3 ou mais dos sintomas abaixo. E na maioria dos dias, nos últimos 6 meses, ela é a sensação de inquietação, nervosismo. Quem de você já não teve essa sensação de inquietação, de ficar nervosa com determinado assunto, com determinado algo que nem aconteceu? A fadiga, a dificuldade para se concentrar, a irritabilidade. Quem de nós que às vezes não tem um dia todo assim que qualquer coisa te irrita? Não estou falando naquele tempo da TPM, né? Que tudo já irrita.
Mas eu tô falando no nosso tempo normal. E quem de nós já não teve alterações no sono? Da meia-noite, da 1 hora, da 2 horas, você não consegue dormir. Tudo isso é sintomas de ansiedade. A palpitação, o ritmo cardíaco acelerado, a respiração ofegante, os calafrios, as ondas de calor, a sensação de asfixia, a sensação de pavor, dor ou desconforto torácico, enjoo, desconforto abdominal. A minha ansiedade já chegou a ser tão forte, gente, que eu já tive sensação de enjoos. Eu já tive um desconforto abdominais. Sensação de tontura. Boca seca. Medo de perder o controle ou até medo de enlouquecer, sabe assim? Medo de morrer. Sensação de formigamento. Quantas de nós, em silêncio, caladas, já passaram por isso ou até estão passando por isso? Então, quando o Senhor me trouxe esse tema, eu falei: Senhor, é forte isso. Eu não sou doutora, eu não sou médica, né? Eu sei cuidar do espiritual. Eu sei ver o que acontece no espiritual. E quando o Senhor falou, você vai falar sobre o excesso de futuro, sobre a preocupação, eu falei: mas Senhor, isso vai falar muito comigo. Porque muitas vezes é o que eu vivencio. E quais são as causas profundas da ansiedade? Saber-se por experiência que a insegurança e a sensação de fracasso são as causas profundas da ansiedade. Laura, se você começou agora no meio da live, depois você pega lá do começo, que eu tô falando sobre a vida de Laura. Mas a Laura podia ser eu, podia ser você. Laura procurava ser bem-sucedida em tudo que fazia, e justamente porque sentia insegurança de fracassar. Também comum encontrar o sentimento de culpa como responsável final dessa manifestação. Daí a importância do perdão, tanto para nós como para os que precisamos perdoar. A insegurança pessoal e a sensação de fracasso tem que ver com a baixa autoestima. Quanto a pessoa com sentimento de culpa, é importante examinar o passado e procurar receber o perdão das pessoas ofendidas. Ou melhor, modificar completamente a própria conduta. Às vezes eu e você precisamos nos reinventar. Essa é a palavra. Muitas vezes, para a gente sair desse mar de ansiedade, nós precisamos nos reinventar, né, Ju? Precisamos deixar o Espírito Santo falar conosco, tirar toda a inquietação, toda a preocupação, todo o medo e deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Eu falo com você, mas primeiramente eu falo comigo. Você imagina eu que trabalho no ramo da venda, de comissão. Você fecha um mês, a ansiedade já grita para o outro mês. O medo, a frustração já fica: meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou... Só que o Espírito Santo, ele tem me ajudado a ser confortada nele, a entregar o barco da minha vida nele. Às vezes você fica preocupada com as dívidas. Eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, meu dinheiro não vai dar. Mas nesta manhã, o Senhor, ele quer nos confortar nele. Aqui eu estou falando com mulheres que já passaram noites e noites sem dormir, porque a ansiedade já estava tomando conta. O sentimento de culpa, muitas vezes a gente é envolvida, né, com o sentimento de culpa. Só que é importante a gente examinar o passado e procurar receber o perdão das pessoas ofendidas, ou melhor, modificar completamente a nossa própria vida, a nossa própria conduta. O Espírito Santo é o nosso consolador, ajuda muito nesse processo.
Em João 14, 16, 26, a pessoa que aceita Deus como fonte de perdão recebe amplos benefícios por meio da oração. Tratar-se de uma experiência reconciliadora que nos ajuda a esquecer inteiramente o passado e nos oferece um novo começo. E é por isso que eu sempre gosto, a minha frase preferida é: as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Porque todas as manhãs o Senhor nos dá um novo recomeço, um novo começo. Amém, querida? Então que nesta manhã eu e você possamos ser libertas dessa ansiedade. E a oração, procurar intimidade com Deus, procurar um tempo no secreto, tem me ajudado nesse processo de ser ansiosa. Laura era a ansiedade em pessoa. O temor, o abandono e a insegurança vividos no passado ajudam a entender por que ela era assim. A ansiedade sobrevém por medo do futuro. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã e como vamos ficar preocupadas com o futuro. Somente Deus conhece o teu futuro. Isso tem levado muitas pessoas a colocar a sua fé e confiança no poderoso, que ama e protege e que cuida de todas nós. O tratamento divino tem 3 aspectos. O individual. A pessoa precisa exercer e influenciar sobre sua vida interior, refletindo sobre o fato de que a vida não se resume em nascer, viver e morrer. Essa reflexão abre o espaço para uma perspectiva que vai além do aqui e agora. Ela inclui a compreensão do destino da família humana e especialmente do plano de Deus para a salvação eterna, como é explicado na Bíblia. O social não é somente pela adoração em comunidade, pelas palavras de outras pessoas que Deus pode intervir. Ele também faz isso pelo exemplo e pela atitude que essas pessoas demonstram. O Espírito Santo pode usar essas pessoas para fazer a sua terapia. Finalmente, seria bom dizer que Deus também pode usar os profissionais qualificados, capazes de utilizar técnicas e estratégias que podem ser abençoadas por Deus para que surta efeito na nossa ansiedade. E o divino, né? Que é o aspecto divino que abrange o relacionamento pessoal entre o ser humano e Deus. Então é muito importante que eu e você separamos um tempo na palavra de Deus, um tempo com Deus. Quando Jesus despertou a jornada de fé, que é a leitura diária da Bíblia, o Senhor falou ao meu coração que ele precisava ter intimidades com algumas mulheres, que precisavam se revelar a elas. É gostoso ir no culto? É uma delícia. Mas é mais gostoso quando você entra no teu quarto secreto, no teu momento com Deus. Deus se revelou de modo especial na Bíblia Sagrada e há muitas boas razões para que esse livro singular é realmente confiável. E uma delas é justamente o que esse livro diz sobre o futuro. Então é importante que você se aproxime da palavra de Deus, né? Que você sinta o descansar nele. Eu estou falando aqui com mulheres que são extremamente ansiosas e que nesta manhã o que traz cura é você ter um tempo no secreto com o Senhor, procurar, né, as escrituras sagradas. Em conversas e estudos, né, com suas colegas de trabalho, Laura descobriu que a Bíblia contém mais de 2.500 referências em um evento futuro maravilhoso. A volta de Cristo, na verdade, o próprio Jesus prometeu: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus,
Então, desde o começo da live, eu estou falando sobre a vida de Laura. Mas Laura podia ser eu, podia ser você. Então, quando Laura teve um encontro com Deus, quando ela foi procurar as Escrituras, ela viu o que Jesus falava: creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar este lugar, vou preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Essa passagem se encontra em João 14, 1, 3. Em Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá Jesus, quer a pessoa creia ou não. E Laura, assim como eu e você, compreendeu que não seria inteligente da parte dela desprezar as várias profecias relacionadas à volta de Jesus e cumpridas, né? E cumprir isso, né? A volta de Jesus é cumprida à risca. Ela se convenceu da promessa que ele virá. E na verdade, mulheres preciosas, na verdade a Bíblia nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina a confiar nele, a descansar nele, né? A esperar nele. Amém, querida? E para vencer a ansiedade, o acompanhamento profissional fez muito bem a Laura. Mas adquirir o conhecimento em Deus e viver em Deus, confiar em Deus, também nos fará tão bem quanto fez a Laura. Que a volta de Jesus, que a paz do Espírito Santo possa nos envolver nessa caminhada de fé, nessa caminhada, né? Que não é fácil. Muitas vezes somos mal interpretadas, muitas vezes somos mal vistas, muitas vezes somos julgadas, somos atormentadas. Mas quem nos justifica é Deus. Eu era ansiedade em pessoa. Eu falo eu era porque depois que eu comecei a executar isso que Laura executa também, que ela foi para a palavra, ela foi para conhecer as escrituras, não só de ouvir falar. Isso diminuiu a minha ansiedade. Hoje eu posso falar que eu não sou mais uma ansiedade em pessoa. Eu tenho trabalhado isso dia após dia. Isso tem sido transformador. E aqui eu tô falando com mulheres que têm muita fé em Deus, mas muitas vezes ficam preocupadas. Deixa a ansiedade tomar o lugar de Jesus. Nós não podemos deixar nada nos dominar. Não podemos deixar vício nenhum ser mais forte do que Jesus na nossa vida. Compartilhe essa live com aquela vida que você sabe que muitas vezes é atormentada pela ansiedade, pela preocupação, pela inquietação. Nós temos que, cada dia mais, a aprender a confiar em Deus. A entender que Jesus está no barco. Jesus está no teu barco, querida. Eu não tenho cliente, eu não tenho venda, não vou conseguir pagar aquela dívida, meu Deus, que não sei o que, que não sei o que. Silencie a sua alma, silencie o seu coração. Entrega para aquele que tudo resolve. Ana, mas eu não tô vendo, não tô vendo. Calma, 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 calma. Calma. Ele tá no barco. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Anote esse versículo que se encontra em Deuteronômio 31:8. Carregue isso para o teu mês, para o teu novo mês. Carregue isso com você, amiga. Mulher preciosa.
Não fui eu quem ordenei, seja forte e corajosa, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. E por que que eu e você muitas vezes nos esquecemos disso? O porquê eu e você muitas vezes deixamos a preocupação tomar conta e não lembramos o que está escrito em Josué 1:8. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajosa. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. No Salmo 94:19, quando a ansiedade já me dominava lá no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, que o consolo do Senhor venha caminhar com você nesse mês, nesse ano, nesse dia. Por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Ora, Bachure canta. Deus está falando com vidas aqui nesta manhã. Deus está relembrando corações aqui que muitas vezes se sentem sozinhas, frustradas, ansiosas. Vai para Isaías 41:10. Não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça apresentem os seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, e nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam e nem colhem e nem armazenem em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu deixo essa reflexão para o teu coração. Mateus 6:25-26. E eu vou finalizando aqui. Amém? Depois do Senhor ter nos lembrado desses versículos, cola aí na porta da sua geladeira. Eu vou ver se eu consigo deixar os versículos aqui, tá? Nessa live eu vou deixar gravada e vou ver se eu consigo deixar os versículos para vocês. Porque é muito forte. E é isso que eu quero trazer para vocês, pra gente começar esse mês descansando nos braços do Senhor Jesus. Não deixe a ansiedade tomar conta, mas deixe o poder de Deus tomar conta da tua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Abençoa cada pessoa, cada mulher, a cada vida que vai estar aqui nesse vídeo, Senhor. Cuida, livra-nos de toda a ansiedade, de todo medo. Mas faça-nos entender que é o Senhor que vai na nossa frente, que é o Senhor que está conosco. E contigo somos mulheres mais que vencedoras em Cristo Jesus. Que o Senhor possa ser o médico dos médicos. E que o Senhor possa trazer mesmo a cura para todo tipo de ansiedade que possamos ter. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, querida, que você seja muito abençoada por essas palavras. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que tem vidas que é só você que vai poder alcançar através desse vídeo. Compartilha com mulheres, tá bom? Graça e paz, Silvia, Priscila, Luciana e tantas outras que eu sei que visualizam depois, tá bom? Graça e paz. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe seu dia, seu mês, a sua vida. Graça e paz. Se você não faz parte lá do grupo, vai lá pro grupo Mulheres Preciosas, tá bom? Faça parte você também. Graça e paz, querida.